A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia, mais um domingo, não é? Domingo de escola dominical, e eu louvo a Deus por estar nesta manhã já para compartilhar com você a segunda lição do segundo trimestre deste ano de 2023. Querido, mas vou pedindo logo aqui para você me ajudar, né? Se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito, e também compartilhando o link do canal com seus amigos, para que nós possamos alcançar mais pessoas, tá bom? Olha, não esqueça de deixar o seu comentário, como também ativar o sininho para você receber as comunicações das novas publicações, tá? Se você está na nossa rádio e TV, na rádio e TV CBC Gospel, peço para você compartilhar o link da nossa rádio com os seus amigos, para que possamos alcançar mais vidas através do nosso programa e assim poder educar mais pessoas a respeito de Deus, da família, dos filhos, né? Tá bom, meu amado? Então a lição de hoje é a lição número 2 do dia 9 de abril de 2023, e o nosso tema é a predileção dos pais por um dos filhos, tá? Esse tema é um tema que com certeza vai mexer com a vida de muitas pessoas com relação às predileções, né? Há muitos pais que têm preferência por filhos, né? E nós vamos aprender aqui na palavra de Deus as consequências, tá? Também da predileção dos pais por um dos filhos. O nosso textuário está em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 28. Tá? Nós vamos proceder com a leitura para que possamos assim dar início à nossa escola bíblica desta manhã, deste domingo, tá bom? E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. É o texto áureo da nossa lição. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Olha, querido, a verdade prática da nossa lição é: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles, né? Na formação dos filhos, tá? Então é importante nós entendermos esta questão aqui, tá? Sobre a preferência dos filhos dentro do nosso lar, que vai gerar com certeza aí, né? Egoísmo, né? Vaidade, ciúmes e etc. Tá bom, meu querido? Então, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo 25, versículo 19 ao versículo 28, que nos diz assim a palavra de Deus, tá bom? Então, você pode acompanhar, tá, a palavra do Senhor, tá bom? Gênesis, capítulo 25, 19 a 28. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-aram, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era
estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrando suas mãos ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Oremos então, amados, ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai Celeste, Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos, rendemos graças a Ti por esta manhã, Senhor. Podemos estudar a Tua Palavra. Vem aqui nos abençoar, meu Deus, nos dando entendimento, discernimento para a lição desta manhã. Abre, Senhor, o nosso coração para receber a Tua Palavra e assim, meu Deus, abre a nossa mente para entender esta palavra. É o que nós pedimos a Deus, com a bênção dos céus sobre todos aqueles que irão estudar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha, amados, na lição desta semana, na lição de hoje, nós veremos que quando desviamos das normas da convivência saudável que Deus estabeleceu na sua palavra, o relacionamento familiar é profundamente prejudicado. No livro aqui de Gênesis, nós encontramos a predileção dos filhos por parte do casal Isaque e Rebeca. O relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e também espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Olha, não podemos esquecer o que o Senhor fala através do salmista, aqui no Salmo 127, versículo 3, que ele diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Tá? Então, os filhos são herança do Senhor. E cabe aos pais a responsabilidade com o desenvolvimento saudável, como também equilibrado, do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Amados, o apóstolo Paulo, ele nos fala aqui o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Tá? Vale destacar
que a formação do caráter dos filhos tem como referência o relacionamento sadio entre os pais, o qual é então a principal referência para os filhos. Justamente um relacionamento saudável entre o casal, né? Então, isto aqui é referência para os nossos filhos. Quando nós, pais, vivemos um relacionamento salutar, nós estamos gerando boas influências nos nossos filhos. Queridos, a lição deste domingo tem objetivos importantes e são eles 3, tá? Apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar e explorar os malefícios, aliás, explicar os malefícios da predileção na formação e no desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Queridos, é importante que nós entendamos, queridos, o compromisso que nós temos com a criação dos nossos filhos e que nós somos para eles exemplos, tá? Para que tomem até mesmo como modelos para terem uma vida decente. Na história aqui de Isaac e Rebeca, tá? Parece assim uma infeliz repetição da história de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa e acabou cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, nós estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, amados, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Olha, obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. A vontade de Deus para a família cristã é que sejamos famílias abençoadas, ordeiras, obedientes, tementes, famílias felizes e que tenhamos nos nossos filhos o mesmo amor e que todos estejam em pé de igualdade diante de nós, tanto de pai como de mãe. A palavra-chave da lição de hoje é predileção, tá? E o nosso primeiro tópico fala sobre o plano de Deus para a família e sua presciência. E está dividido em pontos, 2 pontos importantes: o plano divino para a família de Isaac e Rebeca e também o propósito presciente de Deus para esta família. Também o segundo ponto da lição fala sobre o conflito familiar, que também está dividido em 3 pontos, tá? Aqui o segundo tópico, o conflito familiar, fala sobre a esterilidade de Rebeca, tá? Fala sobre o conflito mesmo, tá? Desde o ventre, os filhos já lutavam no ventre da mãe, e fala sobre o favoritismo do casal pelos filhos. Então são 3 pontos, tá? Em que o segundo tópico está dividido. No terceiro ponto, nós vamos ver o problema da predileção dos filhos na família. Também está dividido em 3 partes, né? O terceiro tópico, o problema da predileção por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaac. Jacó, o filho
predileto de Rebeca. O problema da predileção pelos filhos. São os 3 pontos desse terceiro tópico que nós estaremos estudando. E eu espero que possamos assimilar bem o que nós vamos estar estudando e assim, querido, nós possamos tirar lições proveitosas para o nosso relacionamento e para a criação também dos nossos filhos, tá certo, querido? Tá? Então, vamos aqui para o primeiro tópico, o plano de Deus para a família e sua presciência. Olha, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Você já parou para pensar no plano de Deus para a sua família? Vamos aprender um pouco com a lição de Isaac e Rebeca com relação ao plano de Deus para esta família, tá? Isaac e Rebeca, amados, faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre que a esposa era estéril, ele descobre a esterilidade de Rebeca, né? A Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que o ventre de sua esposa fosse aberto. Isso nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 21. Gênesis, capítulo 25, versículo 21, que diz: E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Rebeca concebeu. Então, amados, somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Tá? Então, veja bem, a oração de Isaac demorou 20 anos para ser respondida. Aqui no 25, versículo 26, diz que depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaac na idade de 60 anos quando o gerou. Tá? Então, amados, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, os seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Rebeca gerou 2 filhos. Mais uma vez, nós vemos aqui a distância, o tempo, né, que levou para a resposta de Deus. Vimos que com o seu pai, o Abrão, a resposta levou 25 anos. Abrão esperou 25 anos. E nós aprendemos que Abrão e Sarai tentaram apressar essa promessa, né? E aqui Isaac passa 20 anos aguardando a resposta da sua oração. Mas a resposta veio. Demorou? Atrasou? Não. Veio no tempo certo de Deus. Deus opera, meus amados, no tempo certo, tá? Então nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, né, seus desígnios se cumprem, e se cumprem no tempo certo, tá bom, amado? Então, queridos, vemos também aqui no segundo ponto deste tópico o propósito presciente de Deus. Olha, queridos, Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Aqui no capítulo 25, versículo 23, diz assim: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo,
e o maior servirá o menor. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e Rebeca concebeu filhos gêmeos. No 25, verso 21 diz: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração. Olha, amados, entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Diz a palavra em Gênesis 25, 22, que os filhos lutavam dentro dela, enquanto disse: se assim é, por que sou eu assim? Tá? E então lutavam dentro do ventre, tá, amados? Então, no caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus sabia, que criados como gentes livres, eles seriam rivais. Aqui está, e estamos abordando a presciência de Deus. Quer dizer, Deus já sabe antecipadamente as coisas que irão ocorrer, que irão acontecer, tá? E Deus já sabia o que iria acontecer com Esaú e Isaac, tá? Como Deus sabe o que vai acontecer conosco, tá certo, amado? Então, tanto que ele diz: olha, a alma que pecar, essa morrerá. Ele sabe que o homem que morrer em pecado irá para o inferno. Deus sabe das coisas aqui, tá? Então, queridos, o que nós podemos ver aqui, é que estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas, tá? Então Deus já tem o conhecimento antecipado. Diz a palavra que a palavra ainda nem chegou à nossa boca, o Senhor já sabe. Isso é a pré-consciência das coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica o determinismo na vida do ser humano, Olha, eu sei que vai acontecer isso aqui vai acontecer, porque está determinado. Então, Deus, ele tem presciência do que vai acontecer, mas ele também deu-nos livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Então, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade de Deus ela é perfeita. Paulo fala aqui aos Romanos, ele diz o seguinte: não nos conformamos, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para a sua vida, para a vida da sua esposa, do seu esposo, para a vida dos seus filhos, para as nossas vidas, é perfeita. E nós precisamos entender isso. Amém? Olha, querido, os desígnios de Deus se cumprem nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida do seu povo, no tempo certo, tá? Então, para estabelecer os seus filhos numa identidade forte e positiva, em primeiro lugar, você precisa entender como eles se sentem. Sempre que um filho diz ao seu pai, você não entende, sinais de alarme deveriam disparar na mente do pai, tá? Porque, amados, precisamos entender os nossos filhos e o que se passa com eles, tá? Então, precisamos estabelecer em nossos filhos uma identidade forte, uma identidade positiva, tá? E nós precisamos entender como eles se sentem, tá certo, amados?
Sempre que um filho diz algo ao seu pai, ou olha, chega, você não está me entendendo, vocês não me entendem, isso já é um sinal de alarme, tá? Que está disparando e nós não estamos entendendo, tá? Então, amados, é importante que nós tenhamos cuidado com relação ao preferencialismo, tá? Olha, o segundo tópico da lição fala sobre o conflito familiar, tá? E nós vemos aqui 3 pontos importantes. Primeiro, nós vemos aqui algo muito sério dentro daquela família, a esterilidade de Rebeca. Principalmente naqueles dias, para uma família, para um esposo, né, era muito importante ter filhos. Era importante que sua esposa lhe desse filhos. E Isaac casara e Rebeca era estéril. Não podia gerar filhos. Isaac deu um exemplo muito importante, ele foi ao Senhor. Tá? Então, na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada por serem impedidas de procriar. Mulheres estéreis eram consideradas inferiores, tão inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, Isaac buscou ao Senhor. Isaac orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, amados, Deus ouviu o clamor de Isaac. Aqui em Gênesis 25, 21 diz que Isaac orou instantemente ou insistentemente, né, continuamente por sua mulher. Um exemplo que nós precisamos tomar, orar pelo nosso cônjuge. O segundo ponto aqui deste tópico sobre conflito familiar é o próprio conflito, tá? Na família. Diz a palavra, amados, aqui em Gênesis 25, versículo 22, e os filhos lutavam dentro dela. Os filhos lutavam no ventre da mãe. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração dos filhos herdeiros era importante para as famílias. O salmista, no Salmo 127, no versículo 3 ao 5, ele diz: eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Por isso, queridos, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho que eles desejavam. E eles pagaram um preço muito alto por interferir no projeto de Deus, no plano de Deus para as suas vidas. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Precisamos aprender aqui, né? Com Isaac, estamos passando por problemas, nossos sonhos não estão sendo realizados, não vamos por nós mesmos dar um jeitinho, vamos consultar ao nosso Senhor para que Ele venha abrir as portas e nos abençoar com aqueles sonhos que são promessas de Deus. Entretanto, amado, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac, então, orou ao Senhor a respeito da questão
E ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre. E ouviu ainda mais, que o menor dominaria sobre o maior. Isto aí contrariava a lei da primogenitura. Mas Deus estava falando justamente isso. Olha, amados, como é as coisas de Deus. Rebeca estava grávida, Rebeca esperava 2 filhos e esses 2 filhos já disputavam dentro do próprio ventre da mãe. Aí entra aqui, amados, com relação ao conflito familiar, o favoritismo do casal pelos filhos. Aqui não era um erro apenas do pai ou apenas da mãe. A Bíblia nos fala aqui, amados, que o favoritismo era um erro dos 2. Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó, eles cresceram como pessoas diferentes. Nasceram do mesmo ventre, foram gerados ao mesmo tempo, mas tinham personalidades e temperamentos diferentes. Eram pessoas distintas. E então, queridos, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. Deus fala para ela, olha, o menor, tá? Jacó, teria uma descendência forte. E o maior, o mais velho, tá? Por isso primogênito, o Esaú, serviria o menor. E o capítulo 27, todo o capítulo 27 fala sobre esse assunto, tá? E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. Então aqui nós vemos, quando Esaú já estava idoso, estava cego, né? Aliás, quando Isaac já estava idoso, estava cego, Isaac chama, né, o seu filho Esaú. Isaac achava que logo ele já iria morrer. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Tá? Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção, praticada pelos pais de Esaú e Jacó, produziria um grande conflito na família. E assim tem sido, queridos, no decorrer de toda a história da humanidade. Sempre onde há predileção, sabe, há conflito, há ciúme, há inveja, há contenda entre os filhos. Há murmurações, incompreensões, né? E insegurança, instabilidade, infelicidade no lar, que assim procede. Então, amados, a predileção dos filhos é uma das causas dos conflitos na família, tá? Olha, querido, só destacando aqui, maridos e esposas devem se amar mutuamente. As Escrituras não deixam nenhuma dúvida sobre isso. E os filhos sabem instintivamente que é a verdade. Paulo aqui aos Efésios, né? Ele fala sobre isso. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, se uma família deseja
desenvolver seus laços afetivos, é essencial que os filhos tenham a certeza do amor recíproco de seus pais. Tá? Então, amados, é responsabilidade de todo pai fazer com que o filho saiba que ele ama profundamente sua mãe. Não existe nenhuma boa razão para que todo afeto seja escondido ou praticado em segredo, né? Então o filho, ele cresce entendendo que seus pais se amam, tá? Dispõe de uma maravilhosa base de estabilidade. O verdadeiro amor entre os pais não pode ficar escondido. Os filhos ouvirão o amor através das ternas palavras pronunciadas quando eles se separam, ou mesmo naquele tom de voz reprimido, usado como alguém está zangado, né? Quando está zangado, eles verão o amor em um toque gentil, tá? Então, as contendas, as discordâncias, sempre vai acontecer dentro de um lar, mas os filhos precisam ver explícito, tá? O amor que os pais nutrem um pelo outro, né? Tá? Para que eles cresçam num lar, amados, em que o amor supera as discordâncias, em que o amor supera os conflitos, em que o amor supera as discórdias, em que o amor supera as divisões. Olha, o nosso terceiro tópico é o problema da predileção por filhos na família. Esse é um problema, é um problemaço mesmo, tá? O problema da predileção, tá, dos filhos na família. Então eu preciso realmente me aplicar sobre esse assunto, né? Aplicar uma atenção muito importante para essa questão, tá, da predileção por filhos na família. Esaú, amados, o filho mais velho, era o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que ele trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina, tá? Aqui de Gênesis 25, 23, que diz: e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família, tá? O Gênesis 49:3 fala assim, ó: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, tá? Então o primogênito, ele tinha primazia no futuro da família. O Salmo 78, verso 51 diz: e feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de campo. Olha, por isso Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o filho mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos 2 se sentissem prejudicados. Então, amados, o segundo ponto fala sobre Jacó, o filho predileto de Rebeca. Então você vê que o lar estava dividido, né, pela preferência dos filhos. O casal estava dividido pelos filhos, né, pela preferência dos filhos.
muitos lares nos dias de hoje vivem esta mesma situação e ainda não perceberam que estão criando um problemaço para as suas famílias. Queridos, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o filho mais novo. Embora soubessem que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus mesmo havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Olha, amados, muitas vezes nós interferimos nos planos de Deus para a nossa família, para um filho especificamente, ou para uma situação, seja ela da família, seja ela financeira, seja ela espiritual. Olha, querido, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos planos de Deus, nos acontecimentos, e trouxe com essa interferência consequências para dois povos, tá? Então, querido, sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, tá? Cansando-se ou casando-se, digo, com mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 26, 34 e 35, fala sobre Esaú, ele sendo já de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e casou-se com ela, tá? Contrariando, assim, amados, os costumes e a orientação divina também. Então Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode, vestir em Jacó, tá? Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Olha a trama mentirosa que fora armado aqui, para tentar antecipar o projeto de Deus na vida de Jacó. Tá certo, amados? Então, ele deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava justamente a fraqueza do caráter de Rebeca. Não soube esperar o tempo de Deus. Não teve paciência de esperar o tempo de Deus na vida do seu filho Jacó. Mas tudo isso se deu por causa do preferencialismo. Quando Jacó pede para que Isaac prepare uma caça e leve a ele, para que ele fosse assim então abençoado por Isaac e recebesse a bênção da primogenitura, a preferência que Rebeca tinha pelo seu filho Jacó o motivou a arquitetar um plano para antecipar a bênção para o seu filho Jacó. Então a sua preferência pelo filho levou Rebeca a arquitetar um plano mentiroso, para que o seu filho mais novo recebesse a bênção da primogenitura.
algo que ela já sabia, que Deus já havia falado a ela que seria de Jacó. A bênção da primogenitura seria de Jacó. Deus já havia falado, mas ela não soube esperar. Ela sentiu-se ameaçada, né? Quando Isaac pede ao seu filho Esaú que prepare a carne da caça, que leve para ele, para que ele o abençoasse e lhe desse a bênção da primogenitura. Então, Rebeca se antecipou, arquitetou um plano mentiroso e induziu o filho a participar desse plano, dessa mentira, e com isso ela interferiu no projeto de Deus, no plano de Deus, e criou um problema muito sério na vida dos dois filhos, tá? De dois povos pregonizados já por Deus, que surgiriam, seriam originados de Jacó, de Esaú e de Jacó. O terceiro ponto aqui com relação ao problema da predileção dos filhos, amados, é justamente o problema que a predileção nos proporciona. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate que existia entre eles. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Então, o presente relato bíblico nos ensina que em uma tragédia moral e espiritual, quando os pais preferem qualquer um dos filhos, tá? É uma tragédia, tanto moral quanto espiritual. Estes são heranças do Senhor, diz o salmista no Salmo 127:3, tá? Eis que os filhos são heranças do Senhor. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, amados, quando os pais não fazem a predileção dos filhos, eles evitam um futuro de traumas, de problemas emocionais. Então, nesse sentido, os pais têm a responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos seus filhos. Então, é importante, queridos, que sejamos sábios na criação dos nossos filhos, para que eles tenham uma vida salutar, uma vida saudável, tá certo, amado? Então, o que nós temos visto na lição de hoje, tá? É que a predileção dos pais proporcionam problemas, conflitos, desavenças, desentendimentos, ciúmes, invejas, mentiras, tramas dentro da família. E precisamos evitar isto. Mas como evitar? Não demonstrando predileção, amando os nossos filhos de igual modo, de igual maneira, na mesma proporção, não demonstrando preferencialismo, para que não venhamos incorrer na mesma situação de Isaac e Rebeca, tá? De Isaac e Rebeca. Então, queridos, na lição de hoje nós temos visto aqui o plano de Deus para a família. E como Deus, Ele é presciente, Ele conhece o que virá. E como nós somos, amados, precipitados e apressados, não esperamos o agir de Deus segundo a vontade e o tempo de Deus. Vimos também o conflito familiar, né? E o que proporciona esse conflito. A esterilidade de Rebeca, tá? Que era um trauma na vida, tanto dela quanto do seu esposo que a amava, né?
a busca inteligente de Isaac, né, quando busca ao Senhor pedindo uma solução para aquela situação da esposa, né, e vemos Deus agraciando eles com a resposta, né, Deus lhes dando 2 filhos e Deus já anunciando o que seria desses 2 filhos, né, e vemos a fraqueza do Isaac na condução do seu lar, na administração do seu lar, e vimos a interferência, né, de Rebeca em um projeto de Deus para a vida dos seus 2 filhos. Então, amados, precisamos entender a palavra do Senhor. Na palavra de Deus, nós encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo orienta aos pais quanto à criação dos filhos. Aqui nós vemos em Efésios 6, versículo 1 até o 4, quando ele fala: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então nós vemos aqui, amados, o apóstolo Paulo nos orientando, nos admoestando como tratar com os nossos filhos, como educá-los, como viver, tá? Então, nessa orientação, os filhos devem ser obedientes, tá? Obedientes. Do versículo 1 ao 3, ele diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. E os pais não devem provocar a ira dos seus filhos, aqui no versículo 4, né? E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, amados, o resultado é o conflito entre os membros da família, tá? Com certeza, os conflitos surgirão e nós, como pais, precisamos estar certo de que isto acontecerá, e então precisamos ser sábios na criação dos nossos filhos, lembrando que eles são heranças do Senhor, são bênção nas nossas vidas e que nós temos a mesma responsabilidade com cada um deles que o Senhor nos concedeu, tá bom? Então não podemos preferir um ao outro, mas tratar de igual modo, amar de igual modo, cuidar de igual modo, sem deixar transparecer qualquer preferência por um dos nossos filhos. Seja menino ou menina, o nosso amor e o nosso cuidado precisa ser de igual modo. Tá bom, amados? Amém? Vamos então revisar aqui a nossa lição, tá? Chegamos aqui à conclusão da lição. A lição de hoje é a lição do dia 9 de abril, né, de 2023, portanto, a segunda lição do segundo trimestre, e aprendemos aqui sobre, amados, a predileção dos pais por um dos filhos. E vimos as consequências dessa predileção. Então tivemos toda uma lição transcorrida nesse momento e precisamos revisar o conteúdo que nós estudamos, tá? Então, olha só, o que Isaac não esperava que viria pela frente. Quando Isaac casa com a Rebeca, né? E quando nós constituímos família, nós temos planos, nós temos projetos, nós queremos ter uma família, né? E uma família envolve filhos, não é verdade? Então esse é o sonho, né, da maioria, quase que da totalidade
do povo. E Isaac tinha seus sonhos, mas o que Isaac não esperava que viria pela frente? Você sabe, você conseguiu entender qual era o problema, né, que Isaac não queria, não esperava, melhor dizendo? Se você sabe, coloque aí no seu comentário, aí nos comentários, né, qual é o que era que Isaac não esperava que viria pela frente no seu casamento com a Rebeca, tá bom? O que a presciência de Deus indica? Você conseguiu entender a lição? Tá? Então, o que a presciência de Deus indica? Você sabe? Então, coloca aí no seu comentário, tá? O que a presciência de Deus indica? O terceiro o que a predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziu. Tá? Você lembra da lição? Estudou direitinho? Então, coloca aí no seu comentário o que a predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziu na sua família. Tá? O quarto ponto a ser mencionado aqui na revisão é o que Isaac ignorou. E que plano Rebeca arquitetou? Isaac ignorou algo e Rebeca arquitetou um plano. Tá? Isaac ignorou algo e Rebeca arquitetou um plano. Tá certo? Se você sabe o que foi que Isaac ignorou e qual o plano que Rebeca arquitetou, coloca aí no seu comentário. E quinto ponto. Segundo a lição, o que o relato bíblico da família de Isaac e Rebeca nos ensina? Tá? Então, o que você aprendeu com o relato bíblico de Isaac e Rebeca? Tá? Coloque aí no comentário, tá, o que você entendeu do estudo bíblico de hoje, tá? E você vai ajudar outras pessoas que talvez não tenham entendido, né? E com certeza você vai enriquecer mais ainda a nossa lição. Tá bom, amado? Então, tá certo assim? Vamos colocar no comentário, comentem à vontade o que vocês entenderam, né, dos assuntos aqui abordados, né? E Deus te deu uma bênção maior ainda de entendimento, que você possa crescer no conhecimento, como também crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e nosso Pai, nós somos gratos por esta manhã abençoada, por este domingo que o Senhor nos concede, pelos teus filhos que assistem a gente aqui pela rádio e TV CBC Gospel, teus filhos que estão no YouTube, meu Deus, talvez agora mesmo pela manhã, neste momento, ou em outros horários do dia ou da noite, mas eu te louvo pela vida dos teus servos. E dá-nos a tua graça, um domingo de bênção e de paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Olha, querido, eu quero fazer um convite para você. Daqui a pouco, às 7h30 deste domingo, como de todos os domingos, nós estamos lá na sede da nossa igreja, na Travessa Magalhães Barata, próximo ali à Escola Luiz e Chaves, ministrando a lição, esta mesma lição, de forma presencial, tá? E ali você pode participar conosco, num grupo de pessoas que estudam a Bíblia dominicalmente, tá? E é um estudo, uma lição que é interativa, com a participação dos alunos, comentários, é muito bacana, e você pode aprender muito mais ali na Escola Bíblica Presencial, tá bom? Todo domingo na sede da nossa igreja, às 7h30. Nas demais igrejas da Comunidade Batista Cristã, às 8h da manhã. Também quero convidar você para o culto da família, de todos os domingos às 19h, tá? É importante que você faça-nos uma visita, vai ser um prazer muito grande poder receber você ali e ter você participando de uma das nossas reuniões, tá certo? Sabe, amados? E em todas as nossas igrejas, faça uma visita, conheça o trabalho da Comunidade Batista Cristã. Somos uma igreja segundo o coração de Deus e gostaríamos muito de receber você como nosso visitante para conhecer o nosso trabalho, tá, amados? Fica na paz de Cristo,
Que Ele, o Senhor, te abençoe grandiosamente. Que este domingo seja um domingo de bênção na sua vida e você possa crescer mais ainda no conhecimento e também na graça do nosso Deus. Tá bom, amado? E aqui nós nos despedimos de mais um programa, desejando estar de volta no próximo domingo com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desejo de todo o coração que você seja abençoado por Deus, seja abençoador, tá? E que muitas pessoas sejam abençoadas através de você. Fica na paz de Cristo, que Ele te abençoe e te dê a paz.